Olá, eu queria falar um pouquinho sobre conjuntos ideais. Um subconjunto dos inteiros é chamado um conjunto ideal se, primeiro, o zero é um elemento do conjunto. Segundo, se o conjunto é fechado para adição, isto é, dados A e B pertencente a I, então A mais B pertence a I. E terceiro, se ele satisfaz essa propriedade multiplicativa que é um pouco mais forte, dado qualquer elemento do ideal, do conjunto I, né? E qualquer inteiro, o produto AX pertence a I. O ideal trivial é aquele que só tem o zero. É claro que vai satisfazer todas essas propriedades. Aí tem um tipo muito bacana de ideal, que são esses ideais principais. O ideal principal é assim: você pega o conjunto dos múltiplos de um certo D. Escolhe um D, um inteiro qualquer. Aí pega o conjunto dos múltiplos de D, que eu vou chamar de DZ. Então tem o 0, tem o D, tem o 2D, tem o menos D, tem o menos 2D. É o conjunto dos múltiplos de D. É um conjunto ideal. É fácil ver, né? O zero está aqui. A soma de dois múltiplos de D é um múltiplo de D. E quando eu multiplico o múltiplo de D por um inteiro qualquer, eu obtenho um múltiplo de D. Outro tipo de conjunto ideal interessante é quando você faz combinações inteiras de dois inteiros, ou três inteiros, ou quantos inteiros você quiser. Vou fazer com dois inteiros. Dados A e B, dois inteiros. Então, eu chamo o conjunto gerado por A e B. É o conjunto de todas as possíveis combinações inteiras AX mais BY, com X, Y e Z. Ele é também um conjunto ideal de Z. Aqui está a verificação, né? A soma de dois caras que estão em I vai ser outro do mesmo tipo. E o produto por um inteiro qualquer também vai ser do mesmo tipo. O teorema fundamental sobre os conjuntos ideais nos informa que todo conjunto ideal de Z é necessariamente principal, ou seja, consiste do conjunto dos múltiplos de um certo D. E a demonstração é simples. Se o ideal for trivial, não tem nada a fazer, ele é com os múltiplos de zero. Se ele não for trivial, ele possui algum elemento não nulo, então certamente possui elemento positivo. Então eu considero o conjunto I mais dos elementos positivos de I. Ele vai ser um subconjunto não vazio dos naturais. Então, pelo princípio da boa ordenação, I mais, que é um subconjunto de N não vazio, possui um menor elemento, que eu vou chamar D de dado esse menor elemento. A afirmação é que I é exatamente o conjunto dos múltiplos de D, que é o menor elemento positivo. Essa implicação é trivial, né? Porque se D está em I, todo múltiplo de D também vai estar em I. E agora eu vou mostrar essa implicação reversa. Então, se eu pego A, um elemento de I qualquer, eu quero mostrar que ele é múltiplo de D. Para mostrar que ele é múltiplo de D, o que é que eu faço? Eu divido por D, obtenho o quociente Q e resto R. Então, R vai ser A menos DQ, né? Então, é uma combinação inteira de A e D. Então, pertence a I. Só que R é maior ou igual a zero e menor que D. Se R fosse positivo, ele ia ser menor do que D. Isso é um absurdo, porque D foi escolhido como sendo o menor elemento positivo de I. Então, necessariamente, o resto tem que ser zero. Dizer que o resto é zero é dizer que D é um divisor de A, ou equivalentemente, que A é um múltiplo de D. Então, aquele segundo exemplo fica bem interessante agora, né? O conjunto das combinações inteiras de A e B corresponde ao conjunto dos múltiplos de um certo D. A pergunta é quem é esse D.
Eu vou explicar melhor na próxima aula, quando eu falar do algoritmo estendido do Euclides, mas eu já deixo para você verificar que esse D tem que ser o MDC de A e B. E eu fico por aqui.